pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos do 12 ao 28. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar também na página 170 do livro 40 Dias na Presença do Senhor. E assim diz a palavra de Deus. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Torna retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Não haja ninguém dado à prostituição, nenhum profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu seus direitos de filho primogênito. Sabeis como depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois embora a implorasse com lágrimas, não encontrou oportunidade de reparação. De fato, não vos aproximastes de um fogo palpável e ardente, de negrume, treva e tempestade, da trombeta retumbante, do clamor das palavras que os ouvintes suplicaram não continuasse, pois não aguentavam o que era ordenado. Até um animal que toque na montanha será apedrejado. O espetáculo era tão medonho que Moisés disse: estou apavorado e a tremer. Vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição de Jesus, de Jesus, o mediador da nova aliança e da aspersão com sangue mais eloquente que o de Abel. Cuidado, não deixeis de escutar aquele que vos fala. Os que recusaram escutar aquele que os advertia, na terra não escaparam do castigo. Menos ainda escaparemos nós do castigo, se voltarmos as costas a quem nos fala do alto do céu, aquele cuja voz então abalou a terra. Agora diz: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão ainda uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só aquilo que é inabalável. Já que entramos na posse de um reino inabalável, sejamos gratos e assim sirvamos a Deus de modo a agradar-lhe com piedade e temor, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Portanto, irmãos, em nome de Deus, nesse dia de hoje, pela decisão do nosso coração e pela graça de Deus, pelas duas coisas, porque uma não vai sem a outra, pela decisão firme do nosso coração e pela graça de Deus. Sem a nossa decisão, Deus não faz. Por escolha dele, respeitar as nossas decisões. Mas sem a graça de Deus, ainda que a gente queira, ainda que a gente decida, a gente não consegue, porque o próprio Jesus nos revela: sem mim nada podeis fazer. É como
uma luva na mão do Senhor. Como luvas nas mãos de Deus, é como nós somos. Uma luva jogada num canto da casa não faz nada. Mas calçadas nas suas mãos, você com elas, você lava, você passa, você cuida de uma criança, você alimenta um idoso, você trata uma enfermidade. Assim somos nós nas mãos de Jesus. Quando Deus opera em nós, quando o Espírito Santo nos enche a vida, nós somos capazes de coisas que sem Deus seriam impossíveis para nós. Quando a palavra de Deus nos diz que tudo é possível para quem crê, é porque a fé nos enche da presença de Deus. Com Deus é possível, sim. Com Deus, seus impossíveis se tornam realidades. Por isso agora eu repito, em nome de Deus, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Se apruma, meu irmão. Minha querida, está na hora da gente parar de bambolear, de vacilar, cai para lá, cai para cá. Ora a gente está com Deus, ora a gente está sem Deus. Ora a gente quer mudar de vida, ora a gente chafurda naquela vida podre de erros e maldades e pecados e malícias que tantas vezes nos jogou no fundo do poço. Como é que posso eu, depois de ter superado angústias, ansiedades, depressões, tristezas profundas por causa de uma vida errada, voltar de novo a essa vida errada? O momento agora é de firmar as mãos, é de fortalecer os joelhos vacilantes, de tornar retas as trilhas para os vossos pés. Ou seja, está na hora da gente parar de andar por caminhos errados, por caminhos tortuosos. Por quê? Por que não andar por esses caminhos de erro, esses caminhos tortuosos? Para que não se destronque de vez aquilo que em você já não vai bem. Para que não se destronque aquilo que é manco. Porque destroncado, por vezes a pessoa vai ficar aleijada. Para que aquele mal que até agora vinha fazendo a sua vida se arrastar, não arrase de vez com a sua vida, mas pelo contrário, em vez de andar por essas trilhas erradas, manter-nos nas trilhas retas, no caminho que a palavra de Deus nos apresenta, que é o próprio Jesus. Mantermos-nos firmes no caminho reto, que é aquele mesmo quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha o que diz a palavra de Deus. Não só a gente não vai se destroncar, como ainda seremos curados. Procurai a paz com todos. Guarde bem isso aqui, olha. Procurai a paz com todos. Há um propósito para nós nesse dia, para nos ajudar a educar a vontade. Não é comer uma coisa que a gente não gosta. Tem pai que dá para o filho só aquilo que ele quer comer. Uma grande pena, sinto muito. Lá em casa a gente fazia isso não. Lá em casa a comida era comida de verdade e comida saudável e era para todo mundo. Aprender a comer desde cedo aquilo que faz bem. Claro que a criança tem um paladar, às vezes, mais sensível, e principalmente para as coisas amargas. Ah, pai, eu não quero, meu filho não quer, mas vai comer. Ah, por que eu tenho que comer isso? Porque isso vai fazer bem para a sua saúde, vai fazer bem para o seu sangue. Tem nutrientes aqui que faltam no seu corpo. Se você não comer, vai ficar fraco, vai ficar doente, não vai crescer, não vai desenvolver a sua mente como poderia. Como que vai fazer bem para você? Então, um propósito como o de hoje, de comer uma coisa que a gente não gosta, tem a ver com nos educar para a vida, nos treinar para fazer o que é importante. Porque quem faz só o que gosta é criança. Adulto não faz o que gosta, adulto faz o que precisa. Para que fazendo o que precisa ele tenha condições de também fazer o que ele gosta.
Mas uma pessoa que cresce fazendo só o que gosta, primeiro ela não chega a lugar nenhum nessa vida. Pode ser talentosa, pode ser expressiva, outros vão se valer do talento dela para poder crescer, para poder prosperar. Ela mesma não consegue, porque é uma pessoa de vontade fraca. Adultos não fazem somente o que gostam. Adultos fazem o que é necessário. Quando é que você vê que uma pessoa cresceu? Não é pela altura, não é pela idade. É quando aquela pessoa é capaz de enfrentar o que ela não gosta para atingir os objetivos que ela precisa atingir. Quanto pai de família aí acorda cedo, sai de casa para trabalhar num trabalho que ele não gostaria, que ele nem quer para ele. E por que o faz? Porque ele precisa. Porque é necessário. Porque ele gosta ainda mais de sustentar a família dele. Gente adulta é assim, né? E você pode até dizer, mas isso é para gente aí mais desprovida, porque quem tem dinheiro de verdade, chegou lá naquele dinheiro que tem, fazendo o que não gostava. Teve que ter foco, teve que ter meta, teve que ter objetivo. Então, comer algo que a gente não gosta, é para minimamente nos educando, para enfrentar os nossos desgostos, em vista de um benefício que a gente precisa. Mas mais importante ainda do que esse propósito que está aqui, é cumprir a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo a mim e a você, procurai a paz com todos. E a santidade. A santidade precisa ser um objetivo claro para mim e para você. Eu e você precisamos querer a santidade, porque querer a santidade é querer Deus, é querer o céu. Quem diz eu quero a Deus e está falando de coração, está com outras palavras dizendo eu quero a santidade. Quem diz eu quero a vida eterna, eu quero o céu, em outras palavras está dizendo eu quero a santidade. Quando uma pessoa diz, eu cansei dessa vida mais ou menos, eu cansei dessa vida ruim, eu cansei de viver no mal, e olha, usando as mesmas armas das pessoas que eu reprovo, eu cansei, eu quero uma vida correta, eu quero fazer o bem. Em outras palavras, ela está procurando a santidade. Então olha o que diz a palavra, procurai a paz com todos, inclusive com seus adversários, com seus inimigos. E a santidade, porque sem ter paz com as pessoas e sem ter santidade, ninguém poderá ver o Senhor. E cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós. E aqui raiz venenosa são coisas que se entranham dentro de nós, mas são também pessoas que propositadamente pervertem os outros. De propósito. Ou de propósito porque querem perverter as outras pessoas, ou de propósito porque dizem assim, eu vou fazer o que eu quero mesmo, que se dane e custe o que custar, quem se incomode, que se retire. Ótimo, então, olha o que diz a palavra de Deus, que não haja nenhuma raiz venenosa cresça no meio de nós, tumultuando e contaminando a muitos. Porque uma má presença contamina a gente. Quem ama os seus filhos entende que precisa cuidar das companhias dos seus filhos. Por quê? Não haja que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Más companhias contaminam o comportamento dos seus filhos. É por isso que quem de verdade ama a sua família, toma cuidado com quem traz para dentro de casa. Porque às vezes você está trazendo para dentro da sua casa a ruína do seu matrimônio. A ruína do seu casamento. Às vezes você está trazendo para dentro de casa uma raiz venenosa que vai contaminar a mentalidade, os sentimentos das pessoas que ali estão. Nosso lar é sagrado, a gente tem que saber quem a gente põe dentro de casa. A palavra de Deus, Márcio, manda a gente hospedar as pessoas. Sim,
E aqui na Canção Nova está na nossa regra de vida, que nós devemos oferecer a hospedagem, o acolhimento, mas também diz aqui na nossa regra de vida, com prudência. Entende? Não é uma coisa assim indiscriminada. Tem que ter juízo. Porque senão, em vez de você acolher o cachorrinho faminto, você põe o lobo para dentro de casa. Porque o cachorro e o lobo são muito parecidos. Olha, tem um ditado que compara o amigo ao cachorrinho como o bajulador ao lobo. Muita gente colocou gente para dentro de casa porque era um bajulador, era um adulador. Só que o bajulador está para o lobo como o cãozinho que guarda, que vigia, que te avisa, está para o amigo. A gente tem que ter juízo em certos relacionamentos que a gente trava. E para você ver que está se falando de pessoas e relacionamentos, olha o que diz em seguida: não haja ninguém dado à prostituição. Teve muita gente que, até no intuito de fazer caridade, de acolher alguém, colocou pessoas que não tinham se desvinculado do vício da prostituição dentro de casa. Nem eu preciso te dizer como é que isso terminou, né? E quando eu digo dentro de casa, é abrir ao convívio, é chamar para dormir, é sair de casa e deixar a pessoa lá com os seus. Não haja ninguém dado à prostituição e nenhum profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu os seus direitos de filho primogênito. Quanta gente vende a própria saúde, vende a felicidade conjugal, vende a solidez da sua família em troca não de um prato de comida, de alguns minutos de prazer numa cama, não é? Se alimentando emocionalmente ou prazerosamente de um adultério. Então, o que nos diz a palavra de Deus? Que não seja assim convosco, mas pelo contrário, considerai a santidade a que fostes chamados, não é? E aí, quando você vai ali para a página 172 do livro 40 Dias na Presença do Senhor, já ali no primeiro parágrafo diz uma coisa muito importante para aqueles que sofrem injustamente. É você uma dessas pessoas que sofrem injustamente, que às vezes até tem a tentação de desejar o mal para as pessoas? Olha o que diz aqui: o Espírito Santo vem em socorro da fraqueza de Jó, porque Jó na Bíblia é o ícone do homem sofredor. E é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Jó de Deus? É Jesus. E lá no livro de Jó, diz aqui: o Espírito Santo vem em socorro da fraqueza de Jó, que estava esmagado por muitas tribulações, e coloca na boca de Jó uma palavra do próprio Jesus. O Senhor, cheio de compaixão, sempre ora no servo sofredor. Como assim? Jesus sempre ora num homem de Deus, numa mulher de Deus que está ali atacado pelo sofrimento. Quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus sofrendo e essa pessoa ora, o próprio Cristo ora nela. E orando ali em Jó, o Senhor Jesus coloca em sua boca uma oração que é dele e diz assim, Jó 16:17: sofri tudo isso, embora não haja violência em minhas mãos, e minha oração seja pura. Sofri tudo isso, embora não haja violência em minhas mãos, e a minha oração seja pura. Foi ele o único que levou a Deus uma oração pura. Pois mesmo em meio aos sofrimentos da paixão, nosso Senhor orou por aqueles que o maltratavam. E pedia ali ao Pai que não levasse em conta aquele crime tão hediondo que cometiam contra ele, pregando na cruz o Filho de Deus.
E aí nós podemos afirmar com toda certeza, não há oração mais pura do que pedir misericórdia por aqueles mesmos, por aquelas mesmas pessoas. Pedir misericórdia para elas, aquelas mesmas pessoas que nos fazem sofrer, aquelas mesmas pessoas que nos torturam. E aqui a gente descobre o segredo que a palavra diz ali, que o sangue de Jesus tem um clamor mais convincente, mais comovente, mais poderoso, mais eficaz do que o sangue de Abel. Essa é a razão pela qual o sangue de Jesus, derramado pela violência dos carrascos, tornou-se depois Eucaristia para aqueles que creem e declaram que Ele é Filho de Deus. É sangue redentor, é sangue sagrado que não pode ser calado, não é? Lá em Jó ainda há uma citação que diz assim: ó terra, não encubras o meu sangue, não se esconda de ti o meu clamor. Qualquer pecador que beba da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, esse sangue mais eloquente do que o sangue de Abel, qualquer um que, mesmo no mais profundo pecado, venha beber deste sangue, bebe o preço da sua redenção e é libertado, é salvo. Dá testemunho de seu poder, louva e anuncia a todos o que Deus fez em seu favor. Por que que o sangue de Jesus, ele é mais eloquente do que o sangue de Abel? Porque o sangue de Abel clamava por justiça contra o irmão que o havia assassinado. E o sangue de Jesus clama por misericórdia para os seus carrascos e para os pecadores. Olhando para Jesus, nós nunca vamos aprender a fazer o mal, meus queridos. Olhando para Jesus, nós vamos aprender a vencer o mal com o bem. E por que que o Senhor tem o cuidado de nos ensinar isso? Porque desejar o mal só atrai o mal para junto de nós. Olha, todas as vezes que você se determina a desejar o mal para uma pessoa, você já viu que uma sombra passa a acompanhar você? Uma nuvem escura começa a te acompanhar. Quando você tem o seu coração objetivado em desejar o mal para uma pessoa, você se escurece por dentro. As trevas entram no seu coração. E o pior, isso desencadeia um processo de mal na vida da gente. Muita gente adoeceu dessa maneira. E muitas pessoas foram atraindo desgraças para a sua vida desta forma, desejando o mal para os outros. Desejar o mal para as pessoas só faz atrair o mal para junto de nós. Na minha casa, às vezes a gente aprende isso com os antigos. Sem perceber, há uma sabedoria nas pessoas mais antigas. Eu me lembro que lá em casa, minha mãe, minha avó, por parte de mãe, por parte de pai, eles não permitiam a gente ficar falando coisa ruim, não. Não permitiam a gente xingar, não permitiam a gente dizer certos nomes. Nós não podíamos falar certos nomes dentro de casa. E quando em alguma situação escapava, porque a nossa família é uma família temente a Deus, que tinha na boca o nome de Deus, não para tomá-lo em vão, mas para tê-lo em oração. Quando escapava um nome ruim, não faltava quem chegasse e dissesse assim, vai chamando, vai chamando. Você está chamando, o negócio ruim já vem sem chamar. Agora você ainda fica invocando? E nos dizia isso quando? Quando nós xingávamos, quando nós praguejávamos. Uma pessoa pode estar sendo constantemente agraciada por Deus e ainda assim morrer fora da graça, meus irmãos. Como foi esse bendito desse Esaú. Ele era o primogênito, ele era o herdeiro daquela família. E ser o primogênito significa que todos os bens materiais ficariam para ele, mas não só os bens materiais, a bênção que era passada de pai para filho, as promessas de Deus para aquela nação, para aquele povo, para aquela geração. Tudo isso era promessa de Deus.
que repousava sobretudo no primogênito. Esaú estava coberto da graça de Deus. E mesmo assim, porque dava vazão ao homem velho que existia dentro dele, aos seus pecados, aos seus instintos, trocou um bem precioso, inestimável, por um prato de lentilha. Olha, lentilha é uma coisa deliciosa, não é? Eu sei que muitos aqui no Brasil não estão acostumados com ela, mas ela é saborosa, ela é nutritiva, é uma boa comida para se comer à noite. Uma sopinha de lentilha, e aquela vermelha ainda, mais gostosa. Foi essa daí que encantou Esaú. Tinha ido caçar, não conseguiu achar nada. Quando ele chegou em casa, sabe aquela hora que você joga o alho e a cebola na panela? Eita. Sabe aquele churrasquinho que alguns brincando chamam de churrasquinho de gato? Que a hora que você sai da missa, o cara joga aquele molho de tomate ali em cima. O cheiro não é de churrasco, é do molho de tomate. Olha, a pipoca. Sabe aquela pipoca no final da missa? Entende? Foi o que aconteceu com Esaú. A hora que ele chegou em casa, o irmão jogou ali o temperinho. Na hora. Ele diz assim, eu quero dessa sopa que você está fazendo aí. Ele falou, não te dou, mas eu te vendo. Mas eu não trouxe nada para trocar com você. Eu troco com você pela oportunidade de ser o primogênito. Esaú pensou, primogenitura é algo que você não vê. É igual muita gente pensa a respeito de alma. O que tem eu entregar minha alma, eu vender a minha alma? Nunca vi a minha alma. Esaú nunca tinha visto a primogenitura dele. Vendeu. Só que no momento em que ele vendeu, ele fez um contrato legal, que o céu validou, porque era justo. Ele concordou, ele vendeu. E não só a primogenitura formal, mas toda a graça que a acompanha passou para o irmão dele, para Jacó. E Jacó, sabendo que agora era de direito dele, porque ele tinha comprado, mas sabia que o pai não ia concordar, o pai era meio cego, e o irmão era peludo, ele era pelado, ele colocou uma pele no braço para ficar igual o irmão. Chegou junto do pai e pediu a bênção para consolidar a primogenitura. Uma falcatrua, né? Mas a palavra de Deus conta essas coisas para dizer. Eles fizeram um contrato, eles trataram, vendeu o que era espiritual em torno do que era carnal. E uma vez que ele vendeu, quem comprou recebeu. Passou tudo para o irmão. Veja, e a partir dali, a vida de Esaú só desandou. Aí a gente diz, mas esse Esaú é muito burro. Então, a gente faz igual a ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Às vezes a gente troca a missa, que é o corpo e o sangue de Cristo, por qualquer coisa que apareça de última hora. Às vezes a gente troca a graça de ser perdoado por meio de uma confissão, um sacramento que Deus deixou pela nossa libertação, pelo simples conforto de não ter que se humilhar e confessar os pecados que cometeu. A gente não acha humilhante chafurdar na lama do nosso pecado, mas a gente acha humilhante a dignidade de reconhecer, eu pequei e eu quero retomar a minha vida. É o contrário, gente. Humilhante é a gente ter uma vida indigna da gente e não confessar essa indignidade para retomar a nossa dignidade. Concorda que a gente o tempo inteiro troca? O tempo inteiro a gente desprestigia a nossa primogenitura. Volta ao exemplo que eu tinha acabado de dar. Quantas famílias destruídas por um momentinho de prazer. Esses dias eu recebi a triste notícia de um rapaz já formado, em vias de concluir o seu processo formativo, mas que tem condições físicas e de saúde para ele assumir essa profissão que ele abraçou, por causa de, depois de tantos anos se dedicando, muitos anos se dedicando a essa formação, a pessoa num momento de promiscuidade,
jovem, muito jovem, se envolvendo com todo tipo de pessoa, me contrai um vírus que põe a perder toda a saúde dele e, por causa disso, o desqualifica para dar continuidade na profissão tão almejada, tanto tempo batalhada, merecida pela dedicação, pelo esforço, tudo posto a perder, porque se jogou nos braços de uma pessoa desconhecida que estava contaminada e lhe passou uma doença que pode inclusive levá-lo à morte. Aí a gente começa a fazer conta, né? E eu não julgo, não. Eu me ponho no lugar da pessoa e penso, nossa, quantos momentos difíceis eu já passei na minha vida, podia ser eu esse rapaz. E teria condenado não só a minha profissão, mas talvez teria condenado com isso a futura constituição de uma família, a minha possibilidade e capacidade de ter filhos. Quanta coisa realmente preciosa jogada fora por causa de minutos de prazer nos braços de uma prostituta. E podia ser um prostituto. Porque não é só mulher que se prostitui, homem também se prostitui. Então a gente não pode olhar para Esaú e dizer, que burro. Não. Esaú mostra para nós que uma pessoa pode estar sendo constantemente agraciada por Deus e ainda assim morrer fora da graça de Deus e ficar largada na solidão eterna. Porque ela insistiu em andar na contramão da graça de Deus. Quando eu ando na contramão da graça de Deus, eu estou sob constante perigo, porque eu não sei se eu vou ser colhido nesse meu percurso de pecado, de perdição. Eu não ia usar essa palavra, mas eu vou usar um percurso de desgraça na minha vida. E olha, e quem mais corre perigo é quem acha que não corre perigo. Eu, ouvindo sobre essa situação, é claro que a gente pensa nos filhos da gente, né? E eu falava para minha esposa, falei, a gente tem sempre que conversar com os nossos filhos, porque na fase em que eles estão, a gente quando tem ali 16, a uns 30 e poucos anos, a gente tem saúde, sabe, saindo pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, a gente esparrama saúde, a gente acha que a gente é indestrutível. A gente acha que a gente não morre, a gente acha que nada nos afeta. E justamente porque a gente se acha intocável, porque a saúde que vibra dentro da gente nos dá essa impressão de que a gente consegue qualquer coisa. Nós podemos cair no descuido e por isso nós ficamos em perigo. Corre mais perigo quem acha que não corre perigo. Agora, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos conduz é um caminho completamente diferente. Por isso que a gente começa aqui essa palavra dizendo, o Espírito Santo vem em socorro da fraqueza de Jó, esmagado por muitas tribulações, e coloca na sua palavra uma oração poderosa. E a oração normalmente é o momento do revés, sabe? A oração faz a nossa vida dar uma guinada. E é sempre o Espírito Santo orando em nós, que por meio da oração faz com que a nossa vida se converta, das trevas para a luz, da perdição para a salvação. O Espírito Santo nunca nos levará ao que é destrutivo. O Espírito Santo nunca vai levar você ao que é mal para você. Por isso ele nunca vai confirmar você numa direção de pecado. O Espírito Santo sempre vai reprovar dentro do seu coração se você estiver no caminho errado. Sempre. Quando a gente diz que o Senhor estará conosco, Ele estará conosco sempre que nós optarmos pelo bem, pela vida e pelo amor e por Deus. Quando a gente diz que o Senhor está conosco sempre, mas Ele não está no lado, Márcio, do lado daquele que pecou, daquele que errou e caminha para a destruição, está ao lado para estender a mão no momento que ele se arrepende, não para confirmá-lo no erro. Não para aplaudir o que ele está fazendo, não para dizer que não tem nada demais, ele destruir a própria vida, porque indo rumo ao pecado e contra Deus, tudo que nós vamos encontrar mais cedo ou mais tarde é a solidão e a morte. Você pode olhar, toda pessoa que é verdadeiramente descrente de Deus, ela traz um quê de amargura e traz um quê de solidão, porque a falta de confiança em Deus nos leva a uma certa ingratidão pela vida.
E a falta de gratidão e de fé em Deus vai nos empurrando cada vez mais na direção da solidão e vai nos matando, primeiro por dentro e depois por fora. Então, um jeito de desejar o mal indiretamente, que muitas vezes acontece, é a gente murmurar contra o bem, sabe? É importante a gente falar disso nesse tempo de Quaresma, porque a gente pensa que desejar o mal é só a gente praguejar as pessoas. Não, a gente deseja o mal também murmurando contra o bem. Eu ouvindo o testemunho dessa moça a respeito dessa gerente que era chefe dela, eu pensava, meu Deus, olha como o Senhor conduz a pessoa, né? Mesmo depois de tudo, ela não tinha uma palavra de amargura contra essa mulher. Ainda louvava a Deus porque o bem que recaiu sobre ela atingiu também esta pessoa. O bem que nós desejamos para nós e para os outros, ele transborda na nossa vida, e o mal a mesma coisa. Então, nas situações difíceis que nos envolvem, em vez de murmurar, nós verdadeiramente regarmos aquela situação pelo poder da oração. Você viu o que ela contou, que ela viveu nessa Quaresma? Em meio às tribulações, às tristezas que quase levaram ela à depressão, quando ela se angustiava, de repente acompanhando aqui o Sorrindo para a Vida, por também tudo aquilo que ela foi encontrando de ensinamento, nesses 40 dias na presença do Senhor, houve uma mudança de postura, houve uma mudança de atitude. Em vez de reclamar, louvar a Deus, agradecer a Deus, rezar por aqueles que lhe perseguiam. E quando ela começa a fazer isso, tudo na vida dela vai mudando. Então, um jeito de desejar o mal, eu repito para você, indiretamente é murmurar contra o bem. E o tentador sempre fica à espreita de uma oportunidade para nos abater, pela tristeza e pela morte. E onde é que ele entra a brecha para poder fazer? Onde ele encontra a brecha para poder fazer isso? Quando nós começamos a murmurar contra as coisas da vida. Nós oferecemos essa oportunidade quando nos deixamos dominar pelos nossos desejos e colocamos esses desejos acima de Deus. Como quando crianças começamos a querer fazer apenas aquilo que nos apetece, em vez de fazer aquilo que é necessário. E quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, a gente começa a se estragar por dentro, a murmurar contra Deus e contra a vida. Coloque a mão sobre o seu coração, um pouquinho, feche os seus olhos, se você puder. Alguns não podem, né? Mas os que puderem, feche os seus olhos um pouquinho. Nós oferecemos também essa oportunidade ao tentador, quando pelo ressentimento e revolta, nós desejamos sempre o mal. Nós também precisamos entender que os dias de aflição existem, meus irmãos. E mesmo que você tenha jogo de cintura e tente escapar, muitas vezes você vai ter que conviver com o problema. Mas há aqui também um socorro de Deus. A sabedoria de aprender a tirar o time de campo em dias ruins. Porque num combate quem vence não é o melhor lutador. Mas quem teve uma luta melhor, às vezes você não é o mais forte. Mas você aprendeu a lutar. E até mesmo o discernimento tem os seus momentos. Até a pessoa de bom senso tem aqueles dias ruins. Porque ninguém pode saber tudo o tempo todo. Então, até para pensar bem, é preciso estar inspirado. É preciso contar com a graça de Deus e ter paciência para esperar. Com as mãos sobre o seu peito, diga: Senhor, eu creio nisso. Senhor, eu creio. Senhor, eu tomo posse desta palavra. Senhor, eu tomo posse. Que até para pensar bem é preciso estar inspirado. Porque até para pensar. Contar com a tua graça e saber esperar. Senhor, eu conto com a tua graça. Senhor, nesta manhã, venha em meu socorro. Venha em meu socorro. E eu peço de maneira especial que caia sobre mim o teu sangue precioso. Porque diz aqui esta palavra, que o teu sangue, Senhor Jesus, é mais eloquente do que o sangue de Abel. E que ninguém pode calar esse sangue. Que qualquer pecador que beba este sangue precioso, que beba o preço de sua redenção,
é libertado, é salvo, dá testemunho do seu poder, louva e anuncia a todos as maravilhas que Deus lhe fez. Então eu rezo agora e peço, clame pelo sangue de Jesus, dizendo: sangue de Jesus, cai sobre nós. Sangue de Jesus, desata as nossas cadeias. Sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor Deus, derrama o Teu Espírito Santo em nossos corações agora, para que, fugindo aos nossos desequilíbrios, para que, vencendo toda perversão, nós possamos, Senhor, com a Sua ajuda, amar aquilo que o Senhor nos manda amar e obedecer com fidelidade a tudo aquilo que o Senhor nos pede. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Oremos, irmãos. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Vem, Espírito Santo, por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o Teu amor e fazer-me crescer em Tua graça, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti.